Bem-vindo ao canal do Ministério Manancial de Vida. Através dele, estamos levando a vida de Jesus a todos os cantos do planeta. Assista a essa ministração, a qual desatará o poder de Deus sobre você. Fui escalado para pregar hoje, trazer uma mensagem aos irmãos. E estou quase como aquele moço que um dia chegou para o pastor, um moço lá do interior, chegou para o pastor e disse: pastor, domingo eu quero trazer uma palavra para a igreja. Deus falou comigo. O pastor disse: então tá bom, domingo tu está escalado. Chegando, durante a semana se preparou, era lá do interior, foi capinar na lavoura, ensaiou a semana toda. Na lavoura tinha aqueles tocos de árvore, um monte, tinha feito uma lavoura, uma roça nova. E o irmãozinho chegou lá e começou a pregar para os tocos a semana inteira. Expulsou demônio, libertou, tudo nos tocos ali. Pregou para as árvores, treinando para pregar no domingo. Chegou no domingo, o pastor disse: temos uma palavra para o irmão. O irmãozinho subiu no altar, olhou para a igreja e viu que não eram os tocos. Tremeu as pernas e disse: pastor, não vou pregar. Irmãos, aí ele viu que pregar na igreja não é pregar para as árvores. Pregar na igreja tem os irmãos que glorificam, que estão aí ligados, que querem ouvir uma palavra diretamente do trono do Pai para o seu coração. Outras vezes lutaram a semana toda, alguns com doença, enfermidade, alguns com problemas financeiros. Mas o interessante é que para uma igreja com muitas pessoas como hoje estamos aqui, uma mesma palavra, uma mesma mensagem trabalha de forma diferente em cada coração. Porque a mensagem, através do Espírito Santo, ela tem a capacidade de invadir o teu coração, a tua alma. Ela tem a capacidade de trabalhar na tua mente, porque só o Espírito Santo é capaz de, no mesmo instante, resolver problemas diferentes para diferentes pessoas. E é isso que ele vai fazer essa noite. O pastor está viajando, mas nós estamos aqui segurando a bandeira do Evangelho e a bandeira do Ministério Manancial. E estamos aqui crendo na resposta que vem de cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. Eu quero ler uma palavra aos irmãos, falar sobre os 4 altares de Abraão. Prometo que não vou cansar os irmãos, quero ser breve. Mas aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu quero repartir. Porque eu quero chegar em casa, quero deitar e dormir. Porque o que tem de profeta gordo, que vai para casa, não entrega o que Deus manda, não fala, Deus mostra, ele não fala. E aí o profeta vai engordando de tanta mensagem guardada. Eu quero chegar em casa e quero deitar e dormir. Porque eu falei aquilo que o Senhor determinou. Está escrito no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 12, verso 6. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecerá. Antes de pregar, quero dizer mais uma coisa. Sou feliz por estar aqui comigo essa noite, a minha família. E um pastor amigo meu dizia que o pregador que conseguir pregar com a mulher sentada no primeiro banco e os filhos logo atrás, é porque Deus está operando. Porque tem pastor que não consegue pregar com a mulher no primeiro banco, irmão, porque às vezes em casa ele não é uma bênção, mas pela misericórdia de Deus, ela está aqui no primeiro banco sorrindo. Eu sei que vai ser uma bênção essa noite. Glória a Deus. O primeiro altar que Abraão edificou ao Senhor foi num lugar chamado Siquém. Todos sabemos, conhecedores da palavra, que Abraão foi chamado por Deus a deixar a sua terra e a sua parentela e sair pela fé, vendo o invisível, acreditando numa promessa, que a sua vida seria uma bênção, e que a sua vida na mão do Senhor daria certo, e que lá na frente, aquilo que o Senhor lhe prometera
haveria de se cumprir. Isto é fé, sair enxergando o invisível. E crendo nessa promessa e nessa palavra, ele saiu. Só que Abraão tinha por costume fazer 3 coisas. Cada parada que ele dava, ele cavava um poço, armava uma tenda e edificava um altar. Armava uma tenda para ele e sua família, se preocupava com a sua família, adorava com a sua família, cavava um poço. A água é símbolo de vida, a água é símbolo do Espírito Santo. A água fala muito na Bíblia. Jesus é a água da vida. Irmãos, Abraão nunca deixou de se preocupar com a água, e edificava um altar porque ele sabia que o altar atraía o Senhor até ele, e ele poderia então ser grato a Deus por aquilo que Deus estava fazendo através dele e na vida dele e da sua família. Então o primeiro altar que ele edificou foi no lugar chamado Siquém, junto ao carvalho de Moré. Siquém, esse primeiro altar, vamos chamar de altar da revelação, porque a Bíblia diz que ali, quando ele edificou o altar, naquele lugar apareceu o Senhor e falou com ele. Então, irmãos, na verdade o homem, nós não revelamos nada, tudo nos é revelado de cima para baixo. A revelação vem do Senhor, a revelação vem de Deus. E Abraão, sendo pai da fé, tornando-se depois o pai da fé, entendeu desde o princípio que a revelação é do Pai. E o Senhor se revelou a ele já no primeiro altar que ele edificara, junto a Siquém e junto ao carvalho de Moré. Siquém significa ombro. Ombro, o nosso ombro foi feito para suportar o peso que a mão e o braço não suportam. Então Deus disse a Abraão: em Siquém eu vou te abençoar. Se você ler o texto que lemos, diz que ali na terra de Siquém, que era a terra da promessa, mas a terra não estava abandonada. A terra que ele edificou o primeiro altar, ali estavam os gigantes cananeus. Abraão teria que tomar posse, teria que vencer os donos da terra. Mas tem um segredo: aquilo que Deus nos coloca para fazer, Ele se responsabiliza em nos abençoar. Ele disse: Abraão, vai para Siquém, porque ali eu tenho algo a te ensinar. Quando Deus nos chama, Ele sempre está nos ensinando algo. Para cada coisa, por mais simples que nós venha a fazer na obra de Deus, há uma lição para aprender do Senhor, por mais pequena que seja. Siquém, ombro, era a terra prometida, mas os cananeus estavam ali. Em Siquém, junto a Siquém estava o carvalho de Moré. Carvalho de Moré significa professor. Carvalho, madeira de fazer lápis. Professor e lápis. Deus estava dizendo: Abraão, eu preciso que tu entre na minha escola. Quando Deus quer nos usar, quanto maior o tamanho da responsabilidade da obra que Ele tem para conosco, Ele espera e Ele vai dar condições para nós ir para a escola estudar. Porque se você olhar lá depois, Paulo foi o que mais escreveu livros e o que mais fundou igrejas. Por quê? Porque ele era doutor, primeiro na lei e depois na graça, quando conheceu Jesus. Então Deus disse: Abraão, eu vou te colocar na escola, eu tenho uma grande obra, mas tu vai precisar aprender. Também carvalho é madeira de fazer cruz. Através dela surge o maior professor nosso, o nosso mestre Jesus. Uma coisa que nós temos que entender é que o altar do Antigo Testamento é a figura da cruz de Jesus lá no Novo Testamento. Cada altar que você encontrar no Antigo Testamento tem uma representação tipificada na cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, lá do Novo Testamento. Então aqui, em cada altar de Abraão, está presente a cruz de Cristo. Carvalho, madeira de cruz,
madeira que Jesus colocaria como Abraão começa a caminhada em Siquém, para reforçar o ombro para uma longa jornada, Jesus também colocaria o ombro em um carvalho. Jesus colocaria, isso é a lembrança de que um dia alguém carregaria uma cruz pela minha vida e pela sua vida. Começa lá, tudo começou lá. Jesus está de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. As parábolas de Jesus estão de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. Quando ele olhava para a casa de Deus, ele virava as costas para Ai, para o mundo. A cruz nos coloca dentro da igreja. Meus irmãos, quando nós entendemos o mistério da cruz, nós estamos na igreja. Através do Calvário e da cruz, nós somos a igreja hoje, porque fomos comprados com sangue, fomos redimidos com sangue, fomos amados por Jesus na cruz, que de braços abertos abraçou o mundo e nos deu a oportunidade de servi-lo. E é por isso que estamos aqui hoje, porque um dia houve uma cruz. Se não houvesse cruz, não haveria remissão, porque para haver remissão tinha que haver sangue, porque a vinda de Cristo e o derramamento do sangue na cruz mudou, tirou fora o sacrifício de animais. Deus já não queria mais sacrifício de bois, de aves. Deus não queria mais, porque as pessoas da época estavam pecando e tinham condições de comprar um animalzinho, sacrificar, levava ao templo, sacrificavam, e o seu pecado era perdoado. Aí a questão já estava meio injusta, porque quanto mais dinheiro, mais pecavam, porque mais condições tinham para se remir dos seus pecados. Eu imagino os irmãozinhos mais pobres da época, já estavam pecando a prestação, já estavam se cuidando, porque não tinha como comprar um pombo, um cordeirinho, não tinha. Mas tinha pessoas que tinham condições e já estava ficando, a coisa estava ficando já viciada. Aquele ato é bíblico, a Bíblia diz que aquele ato já não agradava mais as narinas de Deus. A Bíblia é clara, Deus não aceitou mais. Então disse: a partir de agora entramos numa nova etapa, entraremos numa nova fase. Deus nunca teve um plano B. Deus, quando colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, Ele fez para que o homem e a mulher adorassem Ele na beleza da sua santidade. Deus não tinha um plano B. Jesus veio porque foi necessário. Jesus veio porque foi um sacrifício. Jesus veio porque não havia homem e mulher nenhuma aqui na terra. A Bíblia diz que Deus olhou para baixo e não viu ninguém que o agradasse. Então Jesus não foi escalado, Jesus se colocou à disposição do Pai. Jesus sentiu que a criação lá do Éden, lá no início, desde a fundação do mundo, quando a palavra diz: façamos o homem à nossa semelhança, Jesus estava junto com o Pai fazendo. E ele viu que a sua obra estava se deturpando. Ele viu que a criação estava indo para um caminho que não tinha volta. O inimigo estava cirandando, tomando conta. Então Jesus disse: Pai, eu me coloco à disposição. Se não tem ninguém, eu vou. Anjos talvez queriam vir, mas se os anjos viessem, quem teria o problema seria nós, a humanidade. Porque anjo, se não obedecesse, a espada pegava. Se os anjos viessem, não seria da mesma forma. Mas Jesus veio como cordeiro imolado. Veio e foi até a cruz como cordeiro mudo. Não abriu a sua boca. Israel não aceitou. O povo seu não aceitou, rejeitou. Mas aí nós, os gentios, aqueles que não tínhamos direito nenhum, aqueles que não tinham parte na herança, fomos abraçados pelo amor de Jesus.
foi estendido a nós pela misericórdia, e por isso estamos aqui hoje, felizes e abençoados por Ele. Então ele foi até o fim, cumpriu o seu papel, e é por causa da cruz que nós podemos cantar sobre a cruz. É por causa de Jesus e da sua obra vicária que nós temos condição de falar com o Pai hoje, de nos encaminharmos a Deus, e nos falarmos com Ele, obtermos, como disse o irmão, no momento da oferta. Que palavra boa do irmão esta noite, que palavra tranquila. Falou como alguém que vive o que prega, falou como alguém que está acostumado com o negócio de milagre na sua vida. Que nós possamos, irmãos, nos sentir à vontade para falar da obra de Deus, nos sentir bem, sentir a presença do Senhor queimando a nossa alma, quando nos dirigirmos lá fora a uma pessoa, a mais pessoas, porque aí nós estamos agradando ao Senhor e valorizando a obra da cruz. Betel, o interessante é que Abraão chega em Betel e Deus opera na sua vida. Mas ali em Betel, depois de Betel, Abraão resolve descer ao Egito. E eu creio que o próprio Deus ficou decepcionado, porque se ele estava bem em Betel, por que descer ao Egito? Na verdade, ele desceu ao Egito influenciado pelo seu sobrinho Ló. A influência... Veja bem, quando Deus chamou ele lá no princípio, Gênesis 12, Deus foi claro: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Mas Deus sempre fala claro conosco, meus irmãos. Deus, quando alguém falar contigo, dizendo que Deus está falando, e causar dúvida, eu afirmo para você pela Bíblia, não é de Deus. Porque quando Deus fala, Deus não deixa dúvida nenhuma. Deus falou claro com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Só que Abraão saiu da terra, mas levou um parente, levou um sobrinho. Então a parentela não estava toda longe de Abraão. Se era para deixar, porque ele levou. Lá no Egito, ele enriqueceu, mas quase perdeu a sua família. Ele ficou rico no Egito, mas quase perdeu tudo, porque, irmãos, quem perde a família perde tudo. Deus então diz para Abraão: eu tenho um projeto contigo, mas o projeto não é esse. O projeto original não é bem assim que eu quero contigo. Tu não era para descer o Egito. Eu te guardei no Egito, te protegi, permiti que tu enriquecesse lá, mas o projeto não é esse. Volta para o original, Abraão. E fez com que Abraão caminhasse com os seus pastores, seus rebanhos, juntamente com o Ló, de volta, e Deus o traz novamente para onde ele saiu, que era Betel e Ai, e colocou ele diante do mesmo altar que ele tinha levantado, e disse: tu desviou-se da rota original, volta ao início. E ali entre Betel e Ai, no mesmo lugar, no mesmo altar, Deus então começa a trabalhar e curar e sarar Abraão. A primeira coisa que Deus trabalhou foi fazer Abraão entender que Ló não fazia parte do projeto, e permitiu que os seus pastores não se acertassem. E Abraão disse assim: Ló, escolhe o lado que tu quer e vai, porque não dá mais. Tem horas que nós precisamos fazer uma reflexão. A cruz de Cristo nos faz refletir. Quando Deus quer trabalhar conosco, Ele nos faz lembrar da cruz.
Quando nós começamos muitas vezes a sair da rota de Deus, sair do plano de Deus na nossa vida, é porque nós estamos nos afastando da cruz. Porque na cruz está a revelação, na cruz está a resposta para tudo, na cruz está a vida eterna representada no sacrifício de Jesus. Ele venceu tudo isso. Mas quando voltamos à origem, entendemos o que Deus quer conosco. Quantas vezes saímos pelo mundo a bater cabeça, e aí temos que voltar lá no início, no original, voltar a entender e pedir: Senhor, eu entendi que não era isso que tu queria comigo, eu entendi que eu fui pela minha vontade, não foi a tua revelação, não foi o teu querer. Só que daí voltamos mais ou menos como o filho pródigo, descalço, quebrado, judiado, arrebentado, sem honra, famintos. Mas ainda bem que voltamos. Quando lá em Lucas, Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo, dá para entender tudo isso. O que é o mundo lá fora para aquele que tem tudo dentro da casa do Pai? Aquele moço saiu, o pai já abriu uma exceção, porque ele não tinha direito a nada, ele era o mais novo, o único que tinha direito era o mais velho, a herança. Mas o pai em vida se sentiu mesmo ofendido, mesmo sendo ofendido, porque quando o mais novo pede a sua parte, automaticamente está desejando que o pai morra, porque só tinha direito e só tem direito à herança quando o dono morre. Mas o pai reparte, dá, ele sai, gasta tudo, enquanto tem dinheiro tem amigos, e é assim até hoje. Sai aí no mundo para ver, enquanto você tiver dinheiro e o cartão de crédito gordinho, vai passar dias e dias e noites rodeado de amigos, mas quando terminar o dinheiro, o banco travar o cartão, some todo mundo, e você fica empenhado e vai querer correr para Jesus, porque é a única solução. E foi o que a Bíblia diz, que aquele moço então, depois de parar lá no chiqueiro dos porcos, alimentando porcos, e para um judeu não existia coisa mais terrível e mais vergonhosa do que cuidar porcos, porque para um judeu porco é imundo, eles nem comem carne de porco. Mas ele teve que parar no chiqueiro para entender que longe do Pai só sobra para nós o chiqueiro. E a Bíblia diz que ele, caindo em si, a sua mente voltou a funcionar. Aquele que larga Jesus se torna uma pessoa cega, sem entendimento, consciência cauterizada. Mas a Bíblia diz que ele, caindo em si, voltou a funcionar a mente, abriu-se a mente, abriu-se os olhos espirituais. Ele fez um plano: vou voltar para a casa do Pai, porque lá até os jornaleiros, até o mais humilde, não lhe falta pão. Lá tem cama limpa, lá tem teto sobre a cabeça para dia de chuva, e eu aqui no chiqueiro vou voltar para casa. Voltou, e o pai de longe lhe aguardava. Há poucos dias falei no rádio, junto com o pastor e o André, que a casa do patrão ficava num lugar mais retirado, mais longe da porteira, da entrada da fazenda, e à frente ficavam os servos, as casas, até para servir de proteção se alguém quisesse invadir a fazenda. Os servos atacavam, defendiam o dono da casa, o pai, o servo, o senhor. Quando o pai lá de longe viu o filho, conheceu, foi proteger o filho do ataque dos servos, porque os servos poderiam espancar e até matar aquele filho que foi embora, porque tinha desprezado o pai, tinha desprezado o seu senhor. Então o pai corre e abraça ele, protegendo os próprios servos da sua casa. A primeira coisa é que quando você vem para cá, Deus vai proteger você. A mão de Deus vai estar sobre a sua vida. Nós normalmente viemos para a igreja para resolver nosso problema financeiro. Normalmente viemos para cá para curar as nossas feridas, para curar os nossos problemas pessoais.
Ninguém vem para a igreja porque acha Jesus lindo. Ninguém. Nós viemos porque precisamos. Nós viemos, nós estamos aqui porque nós entendemos que sem Ele não dá para viver. Que bom que nós estamos aqui, mas o Pai primeiramente protege cada um de nós. Você não está sozinho. Você não está sozinho. A mão de Deus está sobre a sua vida. Quantas vezes o inimigo quis acabar com você? Não era para você estar aqui hoje, era para você estar longe daqui. Se o inimigo pudesse, passava com a patrola dessa, um trator de esteira, e ainda patinava em cima da nossa vida, da nossa cabeça, porque ele odeia aquele que serve a Jesus. Mas nós escolhemos servir ao Senhor com alegria, e estamos aqui hoje consciente. Ninguém nos obriga a estar aqui. Não estamos aqui obrigados, viemos aqui agora sim, aceitamos, reconhecemos o senhorio de Deus, as maravilhas de Jesus, o mistério da cruz, e viemos aqui dizer: obrigado, Senhor. Eu sei que só eu vindo aqui te agradecer, não preciso pedir mais nada, porque Tu já fez tudo por nós. Ele olha para você, já te protegeu, já conhece o teu problema, já caminha pelo porão da tua alma procurando resolver o teu problema, e Ele tem sim uma palavra de Deus para você, uma palavra divina para você, uma resposta pronta para você. E eu te digo, em nome de Jesus, você não sairá daqui essa noite da maneira que você chegou. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele é especialista em curar. Dor de cabeça, Doril até cura. Dor de barriga, chá de raiz amarga, cura. Jesus é especialista em curar AIDS, em curar câncer. Coisa pequenininha Ele deixou os médicos, inclusive andou com o Dr. Lucas, andava com Ele. A medicina foi criada por Deus e deixada. Ele é permissão de Deus. Tem crente, obreiros orando aí mundo afora, mandando gente parar de tomar remédio. Eu conheço um ali em Taquara que mandou uma mulher que tinha problemas mentais, como diz a gurizada, fora da casinha. E o irmãozinho foi lá orar. A fé dele é desse tamanho. Chegou lá e orou: pode parar de tomar remédio, está curada. Dali 3 dias a mulher foi parar no São Pedro, lá em Porto Alegre, doida da cabeça. Por quê? Porque o irmãozinho, falta de vigilância, mandou a mulher parar de tomar os remédios. Irmão, é claro que se Deus, eu já vi muito também, já vi Deus, a pessoa orar e Deus curar na hora. E aí homens de Deus, cheios de Deus, mandar: pode parar de tomar que tu está curada. Nós oramos por uma parente nossa e Deus curou do câncer. A obra é dele, irmão. Ele pode usar você. Super-homem, mulher maravilha só na televisão, não existe. Mas um homem ou uma mulher cheio de Deus faz mudar a história de muita gente. Um homem cheio de Deus muda a história da sua cidade. Um jovem cheio de Deus, em oração, muda o seu bairro, a sua rua, muda a sua casa. Mas é preciso ter vigilância e saber quando Deus está falando e quando Deus não fala. É por isso que a igreja tem que, e nós temos que pedir discernimento, porque quem tem discernimento sabe quando é a voz de Deus e quando é a voz do homem. Você precisa saber quando é Deus que está falando contigo e quando é o homem que está falando. É necessário. Nesses dias aí, Jesus disse: nos últimos dias virão falsos cristos, falsos mestres, e vão arrebanhar casas inteiras. É por isso que essa igreja é uma bênção. Primeiro ponto que eu acho interessante nesse ministério, eu que tenho uns 30 anos de assembleia, falo o crentez fluentemente, mas vou dizer, a primeira coisa que me chamou a atenção é que os irmãos aqui vêm e ministram oferta, o pastor não fala de dinheiro. Existem lugares por aí que você vai, alguém fica em casa e pergunta: o que o pastor pregou hoje? Não sei, mas a oferta ele caprichou. Aqui os irmãos tiram oferta
uma bênção, é de Deus, é estratégia de Deus. E quando o pastor Vitor pega a palavra, esse momento, você sabe o que acontece, Deus se manifesta ao vivo e a cores. Nós estamos aqui pela misericórdia, estou que nem o irmão do Estouco, irmão, louco para correr. Mas eu sinto Deus trabalhando em nosso meio. Eu sinto Deus trabalhando. Eu sinto Deus dando resposta para pessoas aqui. Eu sinto. Porque o Espírito que toca aqui, toca lá. É o mesmo. Há uma comunhão de Espírito na igreja. Aqui é um lugar de comunhão. Aqui estão as famílias. Aqui está a cidade. Várias cidades. E eu quero dizer para você, você não saiu da sua cidade. Perder tempo essa noite. Deus responde aquilo que você precisa. Graças a Deus. Terceiro altar. A hora não para, irmão. O relógio não para. E é por isso que ele está ali, porque ele está trabalhando, ele não para. Se ele parasse, já trocava a pilha, eu trocava o relógio. Então ele está funcionando, é por isso que ele está ali. Terceiro altar, Hebron, altar da comunhão. Gênesis 13 e 18, diz assim: e Abraão armou as suas tendas e veio aí, habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Altar da comunhão. Abraão precisou, depois que saiu dos trilhos, Deus bota ele de novo no trilho original. E agora ele já está em condições de ter comunhão com o Pai. Quando nós estamos fora do trilho, meu irmão, não tem como ter comunhão. É preciso ter comunhão com Betel para ter comunhão com o Pai. Abraão, depois que consertou a sua comunhão, colocou a comunhão em ordem com o Pai, lá em Betel, ele pôde então ter comunhão direta com o Pai. A cruz nos habilita a ter comunhão com Deus. Jesus restaurou o elo quebrado no Éden, que separava o homem de Deus. Jesus é a ponte entre Deus e o homem. Abraão só teve comunhão depois de ser tratado em Betel. Deus nos trata, Deus trata conosco, Deus trata a nossa vida. Irmãos, a gente já tem uma caminhada de fé pela misericórdia, e a gente vê por aí coisas que, se contar, você não vai acreditar. A gente vem, até poderia dizer assim, machucado de fazer a obra. Chega um momento, eu não estou aqui nesse ministério por acaso, permissão de Deus. Chegou um momento na nossa vida que eu e minha família conversamos, nós precisamos dar um passo adiante, porque às vezes nós ficamos batendo na mesma tecla, e se o irmão ficar batendo na mesma tecla ali, não vai sair música, vai sair só um tipo de som. Mas ele está ali porque ele sabe, o teclado só falta falar. E nós decidimos dar um passo a mais, conhecer um pouco mais de Deus, conviver com outros irmãos, uma outra realidade, o mesmo evangelho, não um outro evangelho, o mesmo evangelho, a mesma palavra, o mesmo Deus, mas um novo direcionamento. É necessário fazer uma revisão de vez em quando, irmão. E a cruz de Cristo trabalha, nos faz enxergar mais longe. E por isso estamos aqui hoje. Estamos felizes de estar aqui com vocês. Estamos aprendendo a cada culto. Abraão só teve comunhão depois de ser tratado em Betel. Irmão, isso é lindo. Ser tratado em Betel. É aqui, irmão, que Deus nos trata. É aqui dentro da sua casa. É dentro da sua casa que é o lugar de tratamento. Aqui é o hospital de Deus, aqui é a UTI de Deus.
Chegamos aqui muitas vezes só pela misericórdia. Às vezes nós corremos para fazer o evangelho, pregar, fazer a obra, cumprir o nosso ministério. Às vezes vamos caminhando, às vezes vamos de joelho, às vezes vamos de arrasto, mas que vamos, não podemos parar. Lá no interior eu vi, e muitos aqui viram, com certeza. Uma vez eu estava com meu tio levando uma carroça e uma junta de boi muito grande, morro acima, levando uma carga. Irmãos, num certo ponto da subida era tão íngreme que os bois se ajoelharam. Os bois se ajoelham para que a carroça com peso não puxe eles para trás. E deu um acidente. Os bois vão tirando o couro do joelho. Eu vi, e tenho certeza que muitos viram. Isso não é novidade para ninguém. Às vezes nós temos que fazer como a junta de boi, irmão, se abraçar no que está do lado e ir de joelho. Às vezes o irmãozinho vem correndo, vem a 1000 por você, mas tu agarre ele e diga: fica aqui, se ajoelha comigo, meu filho, ajoelha aqui, vamos subir junto aqui, ó, porque eu não consigo te acompanhar nesse teu pique aí. Tem gente que corre na obra, e às vezes nós estamos de arrasto. Mas eu quero dizer que se o companheiro que está passando correndo por você for realmente homem de Deus, teu amigo, ele vai se ajoelhar do teu lado, e você vai passar, e você vai subir, e você vai vencer. Porque isso é companheirismo, irmão. Nem sempre dá para correr. Aprenda isso. Você sabe, tem horas, irmão, tem dias que você levanta da sua cama abençoadinho, querendo pegar o diabo pela barba. Mas tem dias que uma mosca passa por você e você corre. Quando eu era gerente de loja, fiz um curso e nunca esqueci. A pessoa, o ministrante, disse assim para mim, para nós lá que está um grupo de gerentes: quando você levantar eufórico, muito feliz, transbordante de alegria, cuidado, não gaste tudo naquele dia, guarde um pouquinho para o outro dia, porque no outro dia você pode nem querer sair da cama, abatido, triste, para baixo. Aí você guardou a reservinha do dia que tu estava lá em cima, a tua alegria estava num nível muito alto, tu não gastou tudo. Pegue aquela reserva para te levantar do chão e mantenha um nível na tua vida. Mantenha um nível. Na área espiritual é a mesma coisa. Tem dias que nós queremos sair chutando o capeta, mas tem dias que nós queremos correr. Então, se nós tivermos um nível espiritual, nós vamos poder estar sempre bem. Irmão, leve essa para casa, é de graça. Mantenha um nível espiritual na sua vida. Mantenha um nível espiritual. Faça isso, vai ser uma bênção. Aleluias. Fiquei alguns anos fora da casa do Senhor. 10 anos da minha vida, dos 17 aos 27. Porque antigamente era muito radicalismo, irmão. Até sorrir demais era pecado. Mostrasse os dentes inteiros era pecado. E a gente jovem, irmão, as minhas irmãs no colégio parecia, era uma tristeza, mas nós não podíamos usar nem calção. As meninas queriam fazer física na escola, na aula, minhas duas irmãs, e não podia ter racho na saia, tinha que ser assim, ó. Elas iam correr, parecia o corrido do saco. Sabe aquela corrida do saco? Parecia aquela corrida, elas não conseguiam correr. Então eu queria jogar futebol, tudo era pecado, mas não dava, eu fui. E a gurizada do colégio e os amigos me levaram, fui. Olha, irmãos, para voltar depois só misericórdia. Para voltar não foi fácil, mas esses anos todos longe da casa do Senhor, eu pude experimentar o que é tristeza na alma, o que é você deitar e não conseguir dormir, falta de paz, falta de Jesus. Eu não recomendo para ninguém acordar de madrugada sobressaltado, parece que
O inimigo vai te matar ali, aquela hora. Mas quando voltei para Jesus, queria ganhar a igrejinha numa semana. Aquela vontade, aquela angústia, eu queria ganhar a cidade de igrejinha para Jesus. E voltamos a milhão. Eu tinha um Opalão, nunca me esqueço. Um dia estacionei o meu Opala no centro da igrejinha e chegou um jovem, e eu conhecia que ele era desviado da igreja, parado. Evangelizei ele, choramos, abraçado, ele aceitou Jesus, foi uma bênção. E eu eufórico, entrei no carro, dei uma ré para ir embora, contar lá em casa que eu tinha ganhado uma alma. Só que o rapaz tinha botado a moto atrás do meu Opala e eu não vi, passei por cima da moto. Me custou um dinheirão. E eu digo, peraí, mas eu ganhei uma alma, vou ter que pagar uma moto. Depois, evangelizando de novo, Deus fez o milagre. Levei um contra-ataque do inimigo. Digo, então é tu, seu sujeira. Eu fazendo a obra, o inimigo não quer. Então quando você sair para fazer a obra, abra teu olho. Há alguém que está de olho em você, querendo que você não faça. Nós temos um inimigo que não dorme, faz serão para te incomodar. Faz serão, 24 horas tentando e te acusando diante de Deus. Portanto, fica ligado, a obra é grande, mas nós temos que vencer o inimigo. Se Jesus ir na tua frente, a vitória com certeza é certa, em nome de Jesus. Vamos encerrar. Quarto altar, altar da adoração, aconteceu no Monte Moriá. Em Gênesis 15, Deus anima Abraão e lhe promete um filho. No capítulo 21 nasce Isaac. No 22, Deus pede Isaac em sacrifício. Segundo a tipologia, aqui, quando Deus pede Isaac, Abraão significa Deus, tipifica Deus, o Pai eterno, a ponto de sacrificar seu único e amado filho. Abraão estava tão sensível à voz de Deus, quando Deus lhe pede Isaac, a ponto de discernir cada instrução que recebia, a cada passo do doloroso processo do sacrifício. Um homem que adorou no momento que oferecia o que tinha de mais precioso, seu filho Isaac. Só a cruz nos torna verdadeiros adoradores.